matéria que a gente está estudando, tá? E que está aqui, ó, e vocês que estão aqui no TikTok, isso aqui é o livro que eu já lancei, o livro Tevuná, tá? Não só o que o menino Salomão pediu, que não era um homem formado, era um garoto, tá? O que ele pediu? Eu falei, Senhor, eu preciso de discernimento entre o bem e o mal para poder julgar o povo, para cuidar do seu povo. Então, quando Deus ouve o que esse menino fala, ele fala, Salomão, como você não pediu nem longevidade, nem riqueza para você, eu vou dar para você o que você não pediu. Olha que interessante. Fazendo uma rápida comparação, você lembra lá quando o Tiago fala, pedis e não recebeis porque pedis mal? Porque pede para você? Aqui está uma chave de entendimento muito forte. A primeira lição que nós temos que entender, nós que estamos agora, Salomão já entendia isso séculos antes de Cristo. E a igreja, séculos depois de Cristo, ainda não entende. Ainda vai para a igreja para pedir algo para si. Sendo que Jesus falou, Pai nosso, pão nosso, venha a nós o vosso reino, é tudo por nós. E você ainda continua indo para a igreja para pedir para um eu, um ser. O menino Salomão, que nunca tinha visto menina, o menino Salomão já tinha, já estava percebendo, Senhor, me dá uma capacidade para servir o povo que o Senhor me dá. Né? Então, quando Deus ouve esse pedido de Salomão para cuidar de nós, não para eu me dar bem, que nem fala em Salomão, mas para que eu possa cuidar do meu chamado, para que eu possa exercer o meu chamamento, me dá um coração sensível, não é? Isso que é muito interessante. Então aí que Deus fala, né? Por que você pediu algo para servir a outros, eu vou batizar você com algo que você não pediu, porque era algo que ele nem sabia. E essa é a palavra Tevuná. Você que está me seguindo aqui no TikTok, tá vendo aqui em cima, né? Esse livro aqui que eu fiz, Tevuná. E você vai ver que no subtítulo está escrito assim, prosperando para o propósito e não para o proveito próprio. Tá? Existe um conceito de prosperidade para o proveito próprio, isso deixa que o mundo faça, para isso tem os coaches. Isso aqui não é um conceito coaching, aqui é um conceito de reino de Deus. Aqui não é um conceito para você pegar tecnologias divinas de se dar bem, mas conhecer tecnologia, o Valdir Andrade, bom dia meu irmão, mas conhecer tecnologias divinas de servir ao corpo de Cristo bem, não é para se dar bem. Tem muitos líderes que estão pegando o conhecimento para se dar bem. Não, nós não temos que ter conhecimento para nós nos darmos bem, mas para nós nos doarmos por inteiro. Tá? Então esse é o conceito de prosperidade Tevuná. Se você tem um coração, primeiro você tem que ser salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro. Isso aqui não vai ter valor nenhum se você não é nascido de novo. Se você não é nascido de novo, não compre esse livro, que não vai te servir para nada. Tá? Só se tiver uma visão profética ou esteja a fim de nascer de novo, aí ele serve para você. Aí sim ele vai te prosperar para o reino, não para você. Ok? Se você agora fala, pai, pastor, eu tenho uma vontade muito grande de servir a Deus, mas eu encontro muita dificuldade, eu encontro muitas barreiras materiais, financeiras, espirituais, almáticas.
né? Aí esse livro é um livro interessante para você. Tá? É um livro de apoio. O nosso livro são 66 livros, a Bíblia, as Escrituras. Tá? Jamais vai subir. Eu tô abordando aqui um aspecto traduzindo do hebraico para a língua portuguesa, aquilo muito precioso que estava escrito lá, em que não é falado. Então eu estou trazendo isso para compartilhar com os irmãos, e isso é algo muito extenso, tá? Então a gente vai estar compartilhando à medida do possível, tá? Esse material que está aqui vai estar na minha página, lógico, né? Aqui no TikTok, vai estar na minha página também lá no YouTube, Tex Novo Pacto, vai estar a aula lá, e vai ter um e-book. Esse e-book já está à venda, é R$ 9,90. Você recebe em 15 minutos, né? Via correio, via e-mail. Tá R$ 9,90, é mais barato que um pastel. Muito bem feito, tá? Com conhecimento bem aprofundado, mais simples, prático. E a vantagem também que você está conhecendo o autor aqui, eu sou o autor. Tá bom? Então a gente tá funcionando junto. Bom, já deu o nosso horário aqui, 9 horas, então agora a gente começa a tá trabalhando. Então vamos lá, aula 2, Salomão não pediu sabedoria, né? Então para quem estuda a Bíblia, sabe de uma expressão chamada o princípio da primeira menção. O que é o princípio da primeira menção? O princípio da primeira menção é quando nós queremos estudar algum aspecto específico da Bíblia, você vai procurar na Bíblia a primeira vez que aquele aspecto é mencionado. Por isso que chama o princípio da primeira menção, né? Então a primeira vez que essa palavra tevuná, né, aparece na Bíblia, está lá no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 2. Tá? E agora a gente vai começar já a colocar esse fundamento. Tá? Então o Provérbios 6, se você quiser ligar a sua Bíblia, abrir sua Bíblia, Provérbios, capítulo 2, versículo 2. Tá? Diz assim na tradução que eu tenho aqui, né, na King James, ok? Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e inclinares o coração ao entendimento. Isso é a tradução que está no português. Tá? Mas aqui coloca a palavra sabedoria como uma palavra muito ampla, muito genérica. Mas não é isso que está escrito no original. Tá? Então, agora deixa eu ler como ficaria isso no original para nós entendermos, tá? Para fazeres atento a tevuná. Tevuná, tá aqui, ó. Tevuná, tá aqui na capa do livro aqui. Tevuná. Ok? Você que tá aí no Face, você não tá vendo, né? Mas eu tô aqui, tem um livrinho aqui. Capa roxa aqui, Tevuná. Tá? Para fazeres atento a tevuná o teu ouvido e inclinares o teu coração ao entendimento. Então, a primeira vez que essa palavra tevuná, essa expressão em hebraico tevuná, ela é usada, ela está em Provérbios capítulo 2, versículo 2. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que entender aqui, quando o escritor de Provérbios, né, Salomão, escreve isso, esteja atento. Por quê? Por causa de uma experiência pessoal, né? A tevuná, ela fala. Tevuná, eu vou dar uma definição clássica dela agorinha, tá? Dá 30 segundos eu já vou falar, ok? A tevuná é uma graça de Deus, é um aspecto de Cristo que está sendo revelado a nós. De Gênesis a Apocalipse, Deus estará sempre revelando o seu Filho, a sabedoria, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento. É um aspecto do Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Cristo. A função do Espírito Santo de Deus é sempre revelar Cristo. O Espírito Santo vai sempre te fazer, a mim e a você, a cada dia mais apaixonado por Cristo. Então, tevuná, esse livro que eu acabei de escrever, fala de prosperidade para o propósito e não para o proveito próprio. Não sou coaching, não tenho essa tendência
Eu só estou vendo que o povo de Deus está sofrendo porque lhe falta tevuná. Não about wisdom, não é sabedoria, é tevuná. Sabedoria o mundo tem. Você vê muitos milionários sábios, mas não tem tevuná. A tevuná, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de dúvida ou variação. A tevuná é um secreto, né? É um segredo de Deus. Se lembra que diz assim, né? Os segredos de Deus são para aqueles que o buscam, ele o ama, ele o teme, né? Esse cara sou eu. As pessoas perguntam, mestre, como é que você sabe tanta coisa? Eu falei, a primeira coisa, eu sou apaixonado por ele, né? Quem é apaixonado busca, faz serenata, compra flor, dá bombom. Salomão, ele deu uma oferta generosíssima para Deus. Deus olhou para ele e falou, o cara é bom de oferta. Aí o Salomão deu uma oferta e foi dormir. Quando ele foi dormir, Deus apareceu para ele em sonho. Ele falou, ô Salomão, você me pegou nessa oferta de 1000 bois aí, mano. Você me deixou sem jeito. Aí, pede, o que você quer? Aí Salomão falou, o que Salomão pediu? O que ele pediu? Senhor, me dá um coração entendido para cuidar do seu povo. Olha só. Gente, o que eu vou começar a ensinar, hoje é a aula 2, o que eu vou, a respeito desse livro que está aqui, que eu acabei de fazer, Salomão não pediu nada para ele. Você vai ver que no subtítulo do meu livro está lá, prosperando para o propósito e não para o proveito. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A sua justiça é o seu modus operandi, é a tecnologia de Deus para colocar você dentro de um plano do propósito. Eu gosto muito do exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando foi chamar Pedro para o ministério, Pedro estava lá, tá tendo que pagar os boletos, tendo que fazer uns piques, lá estava um caixa abaixo. Aí Jesus falou, esse cara aqui tá bom para eu chegar nele. Falou, ô Pedro, empresta teu barco aí. Aí o Pedro olhou pro cara, né? Falei, tudo bem. Entrou no barco de Pedro, pediu para Pedro se afastar, se afastou, pregou. Depois que pregou, olhou para Pedro e falou, agora eu vou quebrar teu galho aí, né? Vai lá e faz uma pesca mata. Estou resumindo bem aqui, que eu estou falando com crente aqui. Não preciso ficar pregando para crente. O que aconteceu? Pesca maravilhosa. Pesca maravilhosa baseado numa o quê? Numa fala específica da Tevuná, porque a Tevuná é a voz de Deus, não do homem. Não de um coach. Mas a voz do próprio Cristo. Falaram para ele, faze-te ao largo. Pesca. E a Tevuná é um milagre de Deus que está disponível para quem quer servi-lo. Okay? Não é ser servido. As igrejas estão cheias de gente egoísta, egocêntrica, gananciosa, que quer um Deus para se servir dele. Agora, se você faz parte de uma minoria de pessoas que são apaixonados por Deus, tem um coração grato a Deus e quer servir a Deus, e necessita de habilidades específicas, recursos celestiais de toda a ordem, então você permanece aqui que você vai ser extremamente adicionado, ok? Então vou lá, deixa eu dar uma lida aqui. Eu já falei, né? Eu já falei dessa aparição, né? Dessa conversa de Deus com Salomão. E agora deixa eu ler para vocês a definição para o português da palavra Tevuná. Olha que lindo isso, tá? Agora dá um segundinho que eu vou ler. Definindo Tevuná. Tevuná é discernimento, competência, bom senso, uma habilidade específica
para uma tarefa ou uma tarefa relevante para viver de maneira bem-sucedida dentro da sociedade da qual você foi inserido. Olha que loucura está essa revelação de Tevuná. Você vai receber como um dom, não capacidade, mas um dom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Então você vai receber da parte de Deus, com uma graça, como um favor imerecido de Deus, discernimento, competência, bom senso, você vai receber de Deus uma habilidade específica ou uma tarefa relevante dentro de uma outra missão para viver de maneira bem-sucedida dentro da sociedade para a qual o Senhor te enviar. É fortíssimo isso. Fortíssimo. Tá? Não se trata de intelectualidade. Para a intelectualidade, para um conhecimento natural, no hebraico tem a palavra binar. Mas não se trata de binar, conhecimento, sabedoria, trata-se de tevuná. Tevuná tem origem no céu. Biná e Shoshaná, se eu não me engano, tem a ver com conhecimento adquirido, um conhecimento conquistado. Você lutou, você estudou, você pagou o preço. Amém por isso. Mas eu não estou falando de aptidões humanas. Estou falando de um dom de Deus para aquele que está disponível, flexível, moldável, enviável por Deus. Tevuná é um recurso do céu para o seu propósito. E no cumprimento do propósito de Deus, você será abençoado. Essa palavra abençoado é essa palavra que Deus usou lá em Gênesis 1:28, em Adão e Eva, chamando Deus, os abençoou primeiro, os abençoou, os encheu de recursos de Tevuná. Depois ele começou a dar ordens. Frutificai, multiplicai, dominai e administrai a terra. Então você percebe que quando ele fala frutificar, ele está falando de caráter interno. Frutificar tem a ver com a árvore da vida, Cristo. Primeiro, eu e você, nós temos que frutificar. O que é frutificar? As pessoas confundem frutificar com multiplicar. Não. Primeiro, você frutificar tem a ver com o quê? Com os frutos do Espírito. Bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, paz. E eu e você só conseguimos frutificar quando nós passamos pela cruz. O sangue de Jesus nos salva, o sangue de Jesus nos habilita, mas a cruz é que nos capacita. Muitos crentes, a partir de ministros, têm uma experiência genuína, verdadeira e eterna com o sangue de Jesus, mas não conhecem o poder da cruz. Não passaram pela cruz, passaram só pelo sangue. Foram lavados do sangue. A lavagem pelo sangue nos habilita. Somos comprados. Somos crucificados com ele. Conhecemos o poder do sangue. Aleluia por isso. Porque o sangue de Jesus me salva. Mas somente a cruz me amadurece. E a terra continua aguardando pela manifestação dos homens e mulheres ruios de Deus, maduros de Deus, que não só aceitaram o sangue de Jesus, mas aceitaram a cruz, sendo que Jesus falou, tome a sua cruz e siga-me. Ele falou, o sangue eu vou providenciar, o que você não consegue providenciar, eu vou providenciar, porque eu sou o Cordeiro perfeito. Eu compro a sua salvação. Agora você trata de morrer para a sua natureza adâmica, para que eu possa viver a minha vida através da sua. Então, se você quer trilhar esse caminho, isso é vida com Deus. O resto é religião.
O resto é culto. Eu não estou aqui para perder tempo e falar para você praticar culto. Estou falando para você crescer no conhecimento do teu Deus e se tornar forte. E não tem como você crescer em Deus se você não crucificar a sua natureza adâmica. E o que é mais gostoso, que não é uma obra que eu e você pratiquemos. Nós somos incapazes de nos crucificar. Não dá para você se suicidar na cruz. Que você precisa de mais um para te crucificar. E é o Espírito Santo quem vai fazer essa obra em você. Procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. É uma obra da cruz. Aí, de posse disso, Deus pode despejar sobre você a tevuná de Deus. Então, a tevuná não é para os ambiciosos egoístas. A tevuná é um recurso dos céus para aqueles que estão mortos para a sua vida pessoal e vivos para Deus. Estou entendendo? Então, eu estou sempre condicionando, né? Deixa eu continuar lendo aqui. A tevuná fala de um conhecimento técnico dado como um dom de Deus. Eu gosto de dar exemplo. Acho que quando a gente dá exemplo, a gente explica melhor. Quer ver uma coisa? José do Egito. O José do Egito, ele recebeu uma tevuná de Deus que deu a ele a habilidade de ser um maravilhoso conselheiro para os reis. O reino não era dele, mas nada se movia sem que ele falasse. A tevuná tirou José da cadeia e colocou ele no governo. A tevuná fez desse menino mimado um governador. A tevuná fez de Salomão um menino, o homem mais sábio. A sabedoria de Salomão, sabe de onde veio a raiz da sabedoria de Salomão? Você sabe qual é? A arte de fazer a pergunta e o pedido certo. Sempre que Tiago fala, pedis e não recebeis porque pedis mal. Nós não sabemos pedir porque eu e você estamos habituados pela religião a pedir segundo a nossa necessidade. E nós não temos que pedir nada para Deus segundo a nossa necessidade, porque Ele já bem sabe quais são todas as suas necessidades. E se você me permite falar, 99% das suas necessidades é decorrência da sua desobediência, do seu egoísmo, da sua raiz adâmica pulsando, vivendo ao sabor da sua própria vontade e desejo, tentando buscar um Deus que abençoe o seu plano, e Deus não está no negócio de abençoar o seu plano. Ele está esperando você cansar de você mesmo, rasgar os seus planos, os seus sonhos, ir para a cruz e deixar que Ele faça uma obra na sua vida. Estou falando para os salvos, eu não estou falando de salvação aqui não. Não sou evangelista, sou mestre. Essa parte eu deixo para o evangelismo. Estou falando, Deus me deu uma ordem lá na Europa, Ele falou, edificarás o de dentro. E desde então é o que eu estou fazendo. A começar por mim. Lá em Portugal foi meu ponto de convergência. Eu tenho 40 anos de vida cristã, e desses 40, uns 30 envolvido no Ministério de Ensino, direto ou indiretamente. Agora, há 2 anos, há um ano e meio, 2 anos atrás, Deus começou comigo, eu chamo do ponto de convergência. Porque eu fui fazendo muita coisa no poder do meu conhecimento. Eu sempre gostei de estudar bastante a Bíblia, né? Colégio, ginásio, isso aí eu fugia. Mas quando me converti, eu sempre fui um sedento, um faminto por Deus. Então eu fazia muita coisa para Deus na força da carne. E ele foi dando linha, ele foi permitindo. Até que um dia ele falou, agora chega. Né? Que nem pescar o peixe-espada, né? Vai dando linha, o bicho vai pulando. Então, uma hora que eu cansei, faz 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, ele falou, agora posso trazer você.
Aí Deus foi me batizando com Tevuná, um conhecimento específico para fazer algo específico, algo que eu tinha vontade, mas não tinha a menor capacidade de produzir livros. Isso que eu escrevi 4 livros em 2 meses. 4 livros. 62 anos de idade, eu não sei nem digitar. PDF, eu não tinha a menor ideia do que era isso. Hotmart, Amazon. Nossa, para mim era tudo língua estranha. Mas eu estava escrevendo um esboço e Deus falou, farás um livro. Para mim, Deus falar farás um livro, foi a mesma coisa que Deus falou com Noé, faz uma arca, entendeu? Eu entrei em parafuso, eu entrei e falei, nossa, como é que eu vou fazer isso? Aí tinha uma pessoa que tinha uma proposta que eu ia pagá-la para me ajudar, chegou na hora, ela inverteu a conversa, passou a cobrar 5 vezes mais. Eu lembro que foi num sábado à tarde, eu fiquei desesperado, falei, como é que eu vou cumprir o que Deus mandou? Eu estava contando com que essa mulher aqui ia me ajudar a fazer o negócio do livro, saltou fora, eu não tinha condição de pagar. Sentei, ainda por cima ganhei um Apple, um Mac, né? Falei, caramba, como é que eu vou, eu não sabia nem ligar aquele negócio. Fazer Word, fazer pauta, eu não sabia nada disso. Graças a Deus pela inteligência artificial. Aí coloquei o IA aqui do meu lado. Como é que eu ligo o computador? A parte 1. Foi assim, gente, foi bem assim mesmo. Mas quando chegou na hora da escrita, aí foi fluindo. Por que eu estou dando um testemunho desse para vocês? A Tevuná não tem nada a ver com a tua capacidade pessoal, nem com a sua idade cronológica, nem com a sua idade espiritual. Mas tem a ver com o propósito. Porque o meu propósito é voltar para Portugal, servir a igreja brasileira, a igreja portuguesa, a igreja africana, os povos de língua portuguesa. Mas eu não queria ser peso para a igreja. Eu queria estar produzindo alguma coisa. Que nem Paulo, sempre Paulo, junto com Áquila e Priscila, que ele fabricava tendas, para não ser peso. Entende? Falei, mas como é que eu vou fazer? Como que eu vou aprender algo novo? Até paguei 500 euros lá em Portugal, que eu pensei que ia fazer Uber lá. Deus falou, não é isso que eu quero que você faça. Silene, bom dia, minha irmã, tudo bom? Graça e paz. Comecei um novo assunto, tá, Silene? Você vai gostar. Eu jamais imaginaria que Deus ia colocar em mim uma capacidade literária. Apesar de ver, assim, na minha família tem várias pessoas que gostam de escrever, nenhum deles que eu saiba é profissional. Mas aos poucos eu fui percebendo o que Deus está querendo fazer. Porque eu fazendo os meus livros, eu vendendo os meus livros, é honrado, não é desonesto. Eu posso fazer isso em qualquer parte do mundo. Então, entre uma conferência e outra, entre uma pregação e outra, tal, posso estar escrevendo meus livros, edito meus livros de qualquer parte do mundo. Tem a minha página, né? Graças a Deus, já estou com 4 livros. Cara que nunca escreveu nada na vida, só escrevi para mim. Esse esboço do meu livro, Tevuná, que eu estou apontando aqui, muito obrigado, muito obrigado. Esse esboço que eu escrevi aqui, Tevuná, há anos eu tenho esse esboço escrito. E de repente assim, ó, pá, olha você, de repente saiu. Eu fui fazendo o livro e saiu. Né? Eu não quis fazer muito longo, são 30 páginas, 6 capítulos. Agora a gente vai fazendo os fascículos. Porque hoje em dia, né? Hoje em dia as pessoas querem coisas rápidas, né? Eu até entendo, eu também sou um pouco assim agora. A gente não tem muito tempo nem muita paciência. Né? Um livro que em meia hora, 40 minutos, você já pega. E são coisas práticas para vocês, ok? Então vamos lá. Voltando ao assunto aqui, né? Vamos lá. A Tevuná poderá te dar uma habilidade sobrenatural também no uso das palavras. Como foi também José, como foi Daniel, né? Conselheiro de reis. Você sabe que hoje, você sabe que no mundo inteiro,
as trevas têm se assentado de lado de reis e governantes e aconselhado eles. Mas no passado, eram homens e mulheres de Deus. Ou estavam no governo, ou estavam aconselhando os homens. A igreja se enfiou dentro das quatro paredes, com essa história de arrebatamento, com essa história de que Jesus está voltando, Jesus está voltando. Foi se tornando uma igreja covarde, egoísta, egocêntrica. E as trevas foram dominando as artes, a educação. O próprio exército mundial caindo na mão de homens maus. Está entendendo? Hi, Mr. Sammy. Good morning. Entendeu? Tevuná é uma obra de Deus para nós. É um dom, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra de dúvida ou variação. É um dom de Deus. Uma outra coisa para a gente finalizar a aula de hoje, a Tevuná vai te dar o dom de discernir os tempos e os modos. O que é isso? Os tempos e modos. A Tevuná vai dar para você uma fala ao seu coração, só que não é o seu coração almático. Você lembra de uma promessa que Deus deu para nós em Jeremias, em Ezequiel também, que Deus nos daria um novo coração? Esse coração que Ele nos deu é o coração do Pai. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, um novo coração. Esse coração é um coração que bate no mesmo ritmo do coração de Deus Pai. Porque não se trata do seu e o meu coração almático, porque o nosso coração ele é desesperadamente corrupto, diz a palavra do Senhor. Ah, mas está escrito lá, alegre-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Sim, do coração que Ele colocou em você, não do seu coração. Do coração que é dele. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração, do coração dele, aquele coração que ele pôs em você. Porque Ele não tem nada a ver com as nossas questões almáticas, nossas questões terrenas. Ele tem a ver com a manifestação de Cristo e com a maturidade da igreja, até que a igreja chegue à estatura de varão perfeito e faça o seu papel. Noé, enquanto estava construindo a arca, ele e a sua equipe ministerial, a sua família, eles ficaram construindo a arca. Não ficaram resolvendo o problema dos outros. Ficaram construindo nas medidas que Deus deu para eles. A hora que construiu, nas medidas que Deus deu para eles, fechou a arca, agora Deus fechou a arca, agora tchau, vou embora. Está entendendo isso? Nós temos que estar com os nossos ouvidos espirituais, o coração que Deus nos deu, para estar batendo no mesmo batimento, no mesmo ritmo do coração de Deus Pai, e não no nosso. Eu vejo que fazem cultos para ver se Deus agrada o seu coração almático. Não, o nosso coração é corrupto. Não, na carta de Paulo a Roma, no capítulo 3, ele diz lá: não há quem faça o bem nenhum sequer, todos se extraviaram. É isso que Deus está falando a nosso respeito. Deus não trata com você e comigo, Deus trata com Cristo. Deus não olha para você nem para mim, Deus olha a Cristo. Nós temos o Espírito de Cristo, temos a mente de Cristo, temos o coração de Cristo. Não tem nada a ver com denominação, não tem nada a ver com achismos, tradicionalismos ou pentecostalismos. Tem a ver com o reino de Deus. Nós somos santos, não somos evangélicos, nós somos do céu.
Enquanto fica essa briga, não se chega a lugar algum. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Tevuná é um dom de Deus, é uma habilidade de Deus, prosperando para o propósito. Para alguns, Deus vai dar uma habilidade de produzir algo específico, para que você tenha uma vida satisfatória para onde Deus te enviar. Muitas vezes a gente ouve isso, né, dos missionários, né? Ah, Deus me chamou para tal lugar, chega em tal lugar, fica passando fome, passando necessidade, né? Eu tô vendo aqui que poderia ser diferente. Poderia ser diferente. A gente vai desenvolvendo, eu estou junto com vocês nisso, a gente, na hora que vai desenvolvendo esse tema, Jesus pagou tudo que tinha que sofrer, Jesus pagou. Nós temos que dar cabo da nossa natureza adâmica. Isso sim, para não se perder como se perdeu Salomão. Para isso nós temos a cruz. Salomão não tinha a cruz, nós temos, né? Graças a Deus por isso. Agora, o que nós temos que entender é que está disponível para mim e para você, para aqueles que têm um chamado de deslocamento, aquele que tem um chamado em Deus. Quero que vocês saibam, existe uma Tevuná disponível para vocês, tá? Meu nome é José Teixeira, sou pastor e professor, muito mais professor do que pastor, tá? Essa aula foi a aula número 2, em 30 minutos, essa aula foi a aula número 2, essa aula vai estar no YouTube, a minha página lá no YouTube, TEX, Tex Novo Pacto, Tex Novo Pacto, tá lá no YouTube. Tá? É bem-vindo lá. Lá tem uns 140, 150 vídeos que fala sobre ministério de ensino, sobre novo pacto, sobre o entendimento da centralidade de Cristo, do sangue de Jesus que me salva e da cruz que nos educa a viver na terra. Ok? Amanhã, a partir das 9 horas, teremos a aula 3, querendo Deus. Um abraço, até o nosso próximo encontro, até amanhã, querendo Deus. Tchau, tchau.